Olá, vocês dentro do grupinho, eu sou o Eduardo e como um mestre de RPG, o seu trabalho é criar essa história onde os jogadores vão viver as suas aventuras maravilhosas e tal, e geralmente você utiliza um escudo do mestre, que é uma grande divisória que separa os jogadores das tramas maquiavélicas que você está montando com os personagens deles. Mas se você está em dúvida em como montar o seu escudo mestre, o que fazer por detrás dele, ou se tu tem alguma pouca noção e está começando a mestrar agora, já fica de aviso de antemão que não é necessário tu ter um escudo do mestre à disposição, mas é algo legal, é algo bacana que deixa um clima de mistério para os jogadores que estão se aventurando pela primeira vez, ou até mesmo para tu poder se organizar melhor, como é o meu caso. Então é por isso que eu vou mostrar para vocês o que tem atrás do meu escudo do mestre. Algumas coisas aqui vão ser um pouco superficiais, até para não dar spoiler da nossa atual campanha que eu estou jogando com os meus jogadores. Então vamos dar uma olhadinha rapidinha no que eu tenho atrás do meu escudo do mestre. Bom, falando do escudo do mestre em si agora, né? Esse escudo do mestre aqui em específico, ele não é um escudo do mestre original de algum sistema, mas a maioria dos sistemas eles têm sim escudos do mestre que são originais desse sistema, como por exemplo o próprio D&D, ele tem um escudo do mestre que é totalmente original, e os sistemas, quando eles fazem isso, eles trazem um resumo rápido das regras das principais regras desse sistema, para tu não ter que ir lá no teu livro e tal, indo e buscar regra por regra que está escrito no livro. Apesar de, sim, é muito importante ter o livro por perto, inclusive esse é o sistema atual que estamos jogando, né? É muito importante que tu não tenha piedade de um livro. Existem post-its que são transparentes, caso tu não queira rabiscar em cima do livro, que tu cola o post-it em cima do livro, tu consegue rabiscar por cima, que eu acho muito útil, porque eu adoro rabiscar nas minhas coisas, mas eu também não gosto de perder elas, então é isso que eu faço com esses livros. Você pode ver que tem uns post-its aqui em cima também com algumas regras que eu geralmente esqueço, que também serve para estar no escudo do mestre, mas é muito importante ter os livros só por dúvida. Agora, falando um pouquinho além das regras, né? Você anota aqui no escudo do mestre, atrás do escudo, para tu poder olhar para os jogadores e olhar para o escudo sem ter que desviar o olhar e ir no livro catar. Então anota aqui as coisas rápidas que tu quer ter acesso desse sistema. Então, ou mesmo no próprio escudo de D&D que a gente tem aqui, tu pega uma regra, as coisas, imprime as coisas, ou rabisca no caderno mesmo, que eu fiz aqui, cola aqui por cima. Tinha um RPG que a gente estava jogando que eu fiz todo o escudo usando a base do escudo do mestre de D&D, e eu colei por cima as regras daquele sistema em si. Ou mesmo imprime as regras que estão no livro de regras do outro sistema, cola no escudo do mestre, ou pega o escudo do mestre, encapa ele, e aí tu pega marcadores e rabisca, lembra de fazer essa jogada e tal. É muito interessante a mecânica do escudo do mestre pra gente poder ir de boas, sem maiores problemas com isso. Bom, e aí passando pra parte da campanha, eu tenho o iPad aqui. Nesse iPad eu tenho toda a campanha que a gente tá narrando escrita, né? Eu acho que é muito melhor ter um computador ou um iPad aqui por trás para tu ler a campanha e escrever as coisas para os jogadores. Inclusive, se a campanha tiver um livro, é interessante tu ter um negócio no iPad, mas também é interessante, né, tu ter o livro da campanha, que nem essa campanha aqui, que é a Baldur's Gate Descida ao Avernus. Ela é uma campanha que a gente jogou aqui no Pérolas, e nós estávamos usando o livro base, mas também tinha a versão digital, porque o livro base serve só para tu, como no livro de regras, rabiscar e fazer marcações e anotações, porque eu acho que é muito interessante quando tu pega uma aventura e tu modifica a aventura, pronta no caso, né? E tu modifica a aventura para agradar os teus jogadores e não só jogar a aventura pronta como ela devia ser escrita e tal. Porque nem sempre isso vai ser bom, e minha mesa não é desse tipo de jogador. Ok, agora passando para isso aqui, é um caderninho que eu tenho e eu anoto várias coisas nesse caderninho. Você pode ver aqui que eu tenho um compêndio então, de NPCs importantes que os nossos jogadores encontraram, eu vou encontrar durante essa campanha e tal. Aí se eu precisar de alguma coisa eu venho e anoto aqui, descobriram tal coisa sobre esse NPC, né? Aí eu deixo sempre várias páginas em branco para poder preencher. Isso aqui é muito importante, é muito interessante também, que são NPCs aleatórios. O NPC surge no meio da campanha, ao invés de ficar tipo assim, o nome dele, ele se apresenta como... eu basicamente venho aqui, olho essa página aqui,
e eu escolho um nome desses aqui aleatoriamente, rabisco ele e anoto aqui, esse era o dono da taverna, o pônei saltitante na Vila de Bri. E ele fica rabiscado e marcado como NPC sem eu precisar ter que inventar nenhum nome na hora, então eu já tenho nomes prontos. A gente não tem, como essa campanha que a gente está jogando é uma campanha mais ambientada, né, num planeta contemporâneo, menos fantasioso, a gente tem nomes comuns, né? Clarissa, Kyle, Jeremias, Heather. Só que se você está narrando uma campanha de D&D, por exemplo, no próprio livro do jogador de D&D você vai encontrar vários tipos de nomes, exemplos de nomes de anões, exemplos de nomes de humanos, exemplos de nomes de elfos, e aí tu pega aquilo lá e transcreve mesmo, e aí faz várias categorias assim e tu consegue deixar ainda mais imersivo o ambiente para os jogadores. Além disso aqui, né, isso aqui vira um caderno de anotações. Aqui eu tenho algumas anotações sobre alguns lugares que os nossos jogadores visitaram, uma própria cartografia bem porca, inclusive, da cidade onde nossos jogadores estão e tal, anotações de facções que eles encontraram e tal, e algumas regras também que eu às vezes esqueço e eu anoto aqui, cálculos de esquiva, de pontos de vida e tal. Então é muito importante que tenha um caderninho desse tipo aqui só pra tu anotar e rabiscar, porque é muito bom. Durante a campanha você vai querer tomar notas, e se você não toma notas durante a campanha, por favor, anota. É muito mais tu aproveita muito mais as coisas que tu tá falando, e tu pode puxar um NPC antigo e tal, assim, e menções a coisas antigas justo por causa dessas anotações que tu faz durante o jogo. É muito importante. Recomendo demais que vocês anotem as coisas durante o jogo. Você também vai ter uns dados, né? Uns dados aqui atrás do escudo do mestre. Esses dados é a minha coleção quase que inteira aqui. Eu não sou tão maníaco dos dados assim, eu tenho vários tipos de dados aqui, então geralmente eu tiro isso aqui, não tá tanto dado assim, porque isso aqui é um rolador de dados, então eu consigo rolar aqui atrás. Estojinho básico com caneta e tal. Você tem uma daquelas quadros brancos que algumas pessoas usam para grid de batalha e tal, você pode manter umas canetas para quadro branco aqui também. Essas moedas aqui são muito interessantes porque essas moedas são moedas que eu coletei em viagens que a gente fazia, tinha uma maquininha lá que tu girava e tu pegava moeda. E essas moedas são muito divertidas e são de metais e são bonitinhas, né? Apesar de ser tipo de pontos turísticos aleatórios, é divertido. No nosso sistema, nosso jeito de jogar, uma homebrew nossa, é que os jogadores eles ganham as inspirações, né? Como em D&D e tal. Eles ganham inspirações e essas inspirações vêm nas formas de moedas. Eu entrego a moeda pra eles e aí a gente combina que a inspiração é tipo uma moeda de troca. Eles podem tipo se trocar a inspiração e tal, e gastando inspiração, né? Devolvendo as moedas pra mim. Então eu acho divertida essa mecânica, tá em uma homebrew de bônus pra vocês nesse vídeo aqui. A gente tem uma caixinha de som, que geralmente não é essa, mas eu peguei essa porque eu não estava encontrando a original. Então a gente tem uma caixinha de som para trilha sonora. A trilha sonora deixa todo o ambiente muito mais legal, muito mais envolvente. A gente jogava sem trilha sonora também, mas agora, hoje em dia, inclusive, estou até não conseguindo me ficar totalmente imerso sem uma boa trilha sonora ou um efeito sonoro, inclusive. Às vezes a gente tem duas caixas de som e aí uma eu coloco efeitos sonoros, a outra eu coloco trilhas sonoras. No YouTube tem vários efeitos de ambiente também que mesclam as duas coisas e fica uma coisa muito interessante. Eu geralmente pego meu celular aqui e fico aqui controlando toda a trilha sonora e tal. E recomendo. Trilha sonora, musiquinhas, deixa o RPG mais interessante. No meu caso eu tenho com controle, porque os nossos jogadores e eu costumamos jogar com uma luz de ambiente, né? E aí eu tenho que ter o controle em mãos para poder mudar ela de uma forma rápida e tal, e aí mudar o esquema e como a gente está agindo no jogo e tal. É uma coisa nada a ver, mas é legalzinho, aumenta a imersão também. Então, dependendo da ação que eles estiverem fazendo, eu vou lá e mudo. Por fim, então, a gente tem algumas outras anotações aqui perdidas que eu tenho. Aqui uma ficha de personagem que eu rabisquei. Eu sempre trago folhas de ofício também, folhas de ofício que são muito importantes. Os meus jogadores são um tipo de jogadores que gostam de ficar desenhando e fazendo anotações durante a campanha e tal. Tem uns desenhos e anotações muito interessantes, inclusive, que eles fazem durante os encontros deles e tal. Então eu tenho várias folhas de ofício separadas aqui para dar para eles, ou para eu precisar, se eu caso quiser usar de anotação também, eu entrego para eles. Nossas fichas, a gente não usa fichas de personagem físicas, apesar de eu gostar bastante. A gente não usa justamente porque os meus personagens e os meus jogadores, eles sempre esquecem a ficha de personagens deles na semana seguinte, então a nossa ficha é sempre via PDF, mas eu gosto da coisa antiga,
E se eles não esquecessem, a gente ia ter as fichas aqui, obviamente. Então, folhas de ofício para fichas de investigação, como se precisar em ordem paranormal, ou anotações, desenhos dos personagens e por aí vai. Muito interessante. Eu espero que esse pequeniníssimo episódio tenha dado um highlight sobre o que eu tenho atrás do meu escudo do mestre, que pode ter ajudar vocês, né, nessas grandes empreitadas que vocês podem ter como mestres de RPG na mesa de vocês. Se você usa miniaturas, por exemplo, a gente não usa miniaturas porque é muito difícil manter uma coleção fiel e tal, mas se você usa miniaturas, coloca as miniaturas aqui para poder puxar de trás do escudo do mestre e tal. É muito interessante também. Basicamente isso, a gente queria compartilhar esse conhecimento básico com vocês e dar um highlight do que tem atrás do meu escudinho do mestre. E agora vocês sabem, e é por isso que a gente estava nesse cenário todo diferente, a gente estava na minha mesa de campanha. É isso aí, eu espero vocês em outro vídeo e comenta aqui embaixo ou na enquete do Spotify ou nos comentários do YouTube. Se você quer, como que é por trás do teu escudo do mestre, certo? Se você sequer usa escudo do mestre e tal, vai ser muito divertido eu interagir com vocês e vocês compartilharem conhecimento de volta. É muito importante que vocês façam isso, porque eu não tô aqui pra cagar regra e ninguém tá aqui pra cagar regra, a gente tá aqui pra se divertir. Então comentem aí e a gente talvez eu coloque coisas que vocês comentarem atrás do meu escudo do mestre. Talvez vocês peguem meu escudo do mestre e coloquem coisas que eu falei aqui e coloquem no escudo do mestre de vocês. É isso aqui, esse é um grande vídeo de inspiração e um vídeo pra gente se divertir um pouquinho. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.